Então, começando, hoje trabalhamos sobre mídias. Dentro do marketing, uma das coisas que a gente não pode esquecer é que praticamente tudo que a gente fala, que a gente usa, vai estar em algum momento em alguma mídia. Então, existem tipos de mídias. Os meios de comunicação social são compostos por mídias, ou média, em inglês, né, com E, que são tecnologias, canais e ferramentas de comunicação, utilizadas para transmitir mensagens. Comunicação de massa, em inglês mass media, também é a junção de tudo isso. Hoje em dia, os meios de comunicação de massa já fazem parte do nosso dia a dia, e por isso já possuímos uma cultura de massa. É tão comum no nosso dia a dia, principalmente no Ocidente, que a gente nem percebe. Esses meios são categorizados como mídias eletrônicas ou mídias impressas. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é: existem dois tipos de mídia. Mídia eletrônica é um, e mídia impressa é outro tipo. A mídia é a categoria, o meio é a forma de mídia, e o veículo é a empresa ou marca responsável pela mensagem. Só repete, não entendi. Exemplo, farei um anúncio no jornal de papel, tá, gente? Diário Catarinense. Exemplo, tá? A mídia é impressa, então a categoria é mídia impressa, porque é jornal de papel. O meio é jornal, tá? Então, categoria impressa, meio, jornal. O veículo é a empresa, Diário Catarinense. Exemplos: mídia impressa, exemplo, jornal impresso. Mídia eletrônica, exemplo, TV. Então, por exemplo, se fosse um jornal na TV, é uma mídia e o jornal impresso é outra mídia. Inicialmente, eu vou trabalhar com vocês as mídias eletrônicas. Então, aqui a gente vai começar como se fosse uma evolução de acordo com a data, tá, gente? Mais ou menos. Então, o primeiro que a gente vai ver é o telégrafo. O telégrafo foi inventado em 1835 nos Estados Unidos. Ele tinha mensagens intervaladas com bips, então tinha aquele bip, 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 esse barulhinho chamado de código Morse. Então tinha uma pessoa que tinha que saber o código, emitia o código. Tinha um canal, né? O canal, no caso, era via fios, tá? E tinha outra pessoa do outro lado que recebia o código, tinha que decodificar o código, tá? Então tinha uma linguagem que, no caso, era o código Morse. A primeira linha telegráfica mandou mensagens de Baltimore para Washington em 1844. Então, não mais do que menos de 200 anos atrás, tá, gente? Uso inicialmente militar. Rádio. O rádio, da mesma forma que o telégrafo, ele tinha inicialmente linhas de cabo, mas depois foi algo diferente. Vou explicar. Mensagens propagadas no ar, espaço, através de ondas eletromagnéticas. A gente chama de ondas de rádio. Inventado em 1894. Então, mais ou menos uns 50 anos depois do telégrafo. Usado através de antenas e estações de rádio. Então, exemplo, a cada bairro a gente tem uma antena de celular, é mais fácil de entender. Então, aquele antena, ele amplifica o sinal da onda de rádio e recebe os sinais também. Inicialmente, como uso militar, foi popularizado pela música e pela radionovela. Quem aqui, exemplo, ouve rádio quando está no carro, né? Então, coloca eu ali no chat. Telefone. O telefone também é um aparelho eletroacústico, então lembrem que todas as mídias eletrônicas são eletrônicas, tá? Então elas têm luz, tá? Isso é uma coisa que a gente não pode esquecer. Que emite sons por meio de sinais elétricos. Então, o telefone ele foi inventado em 1860, um pouquinho depois do telégrafo. Popularizou-se pelo uso pessoal e domiciliar. Então, chegou uma época que todo mundo praticamente tem um telefone em casa. Eu lembro quando eu era criança que um telefone tinha um preço de um carro, que era muito, muito caro para ter um telefone. E o telefone era ainda discado, com dígitos, e você tinha que ficar com aquele orelhão. Os primeiros telefones eram operados por uma telefonista, numa central manual com fios. Com o tempo, o meio telefone se popularizou e absorveu várias tecnologias, como o telefone analógico, o telefone digital,
VoIP, que é o que a gente acaba usando hoje e nem percebe, celular público, então no início tinha os orelhões na rua, né? Pager e smartphones. O que a gente mais usa hoje é os smartphones. Pager, como o iPad, por exemplo. E no início tinha também aqueles pagers que pareciam uma calculadora, né? Exemplo, o Beep, né? Cinema. O cinema, já um tempo depois, né? Então, pense em 10 anos depois do telefone e assim por diante. Inventado em 1895, então, mais ou menos uns 50 anos depois do telégrafo, transmite imagens e sons em movimento. Diferente agora dos que a gente viu antes, ele emite som e agora também a imagem. Os filmes utilizavam técnicas de animação e efeitos visuais. Hoje já existe a indústria cinematográfica. No início era áudio e vídeo, né? O vídeo era preto e branco. Hoje em dia já é colorido, que rende bilhões de dólares ao ano. Então essa indústria é uma das que mais rende no mundo, tá? A gente só fica atrás da indústria bélica e da indústria de combustíveis. TV, televisão, mais conhecida como TV, sistema eletrônico de reprodução de imagens e sons através de um aparelho televisor. Recebe mensagens através de cabos e ondas de rádio. Então a TV meio que mistura um pouco aquilo que a gente viu do rádio e um pouco daquilo que a gente viu do telégrafo. Então tem cabo e tem também onda de rádio. Tá? Recebidas pela antena, inventada em 1924. Então ali a gente já pensa depois da Primeira Guerra Mundial, tá? A gente se popularizou pelo uso. Deu um zoom aqui. Tá aparecendo para vocês aí, gente? Pessoal, tô entrando de novo, caiu meu navegador aqui, tá? Já vou compartilhar a tela. Tá aparecendo para vocês a tela da TV? Sim. Então estava na televisão. A TV digital, ela foi inventada em 1970 e aqui no Brasil ela chegou normalmente 10, 20 anos depois. Então ela se popularizou aqui no Brasil mais ou menos na década de 90 e anos 2000. Hoje em dia a gente tem TV digital e nem percebe, né? Então é interessante a gente ter como base que, exemplo, a internet ela chegou depois, tá? Então a internet aqui no Brasil ela se popularizou na década de 90 e anos 2000. Mas a internet ela é mais antiga que isso. Ela é uma soma de redes mundiais. Popularizou-se como web, que é rede em inglês, né? Então rede em português, inventada na Segunda Guerra Mundial para uso militar. Se popularizou após os anos 80, isso no mundo, né? Gradativamente até hoje. Possibilita a transferência de documentos, agora não mais só áudio e vídeo, mas também documentos, compartilhamento de arquivos e N outras coisas que a gente sabe que tem na internet. Por meio da World Wide Web, então é mais conhecida como www. Então toda vez que a gente acessa um site, tem aquele www no início que tem a ver com essa sigla, tá? Que tem um alcance agora mundial e também em português. Em 2010, foi visto que 1/3 da população mundial possui acesso à internet. Hoje, em 2020, isso já está beirando mais ou menos uns 2/3, tá, gente? Quase a população inteira do mundo já tem internet, tá? Então, cada vez mais, quanto mais pessoas são atingidas, né, pelas mensagens, a gente chama de comunicação de massa, ou mídia de massa. Agora a gente vai para mídias impressas. As mídias impressas, elas são categorizadas por uso de tinta, pigmento. Então, a eletrônica por luz, a de tinta a gente chama de impressa. A primeira e mais famosa é o livro. É um volume composto por páginas encadernadas, manuscritas ou impressas. Normalmente é portátil, faz parte de uma publicação unitária
ou literária ou científica. Documentos registram sua origem no século II a.C., então há 2.200 anos atrás, mais ou menos, foi mais ou menos o surgimento dos livros, tá? Antes disso tinham os papiros, tá? Que é aquele que é enroladinho, né? Características literárias caracterizam uma região, país, época e também a história de um povo. Possui vários tipos textuais, como gêneros literários, que a gente está acostumado a lembrar, como romance, suspense, terror, comédia, fábulas, novela, contos, poesias e ficção científica, e vários outros. Jornal, como a gente comentou antes, o jornal ele é organizado normalmente por notícias, a gente chama de fascículos, né? Circulação normalmente diária, então por isso que ele é mais barato, tá? E atinge a grande massa por um custo baixo. Utilizado normalmente em preto e branco, de forma geral, né, em sua maioria, com poucos detalhes coloridos. Inicialmente era utilizado como folhetins, então jornais menores, né? Com poucas páginas dobradas ao meio. No início era poucas páginas. Hoje normalmente são produzidos em gráficas rotativas, numa escala muito maior, então em grande escala. Deu nome ao papel jornal, um tipo de papel mais poroso e barato, justamente porque ele vai menos tinta, ele é mais barato, e daí ele é feito em quantidade. Então, as gráficas rotativas, elas produzem, vou dar um exemplo, 6.000 jornais, às vezes em meia hora. Peguei um exemplo ali do Diário Catarinense. Revista. Professor, Oi, é Nayane, acabei de entrar, eu tava com um probleminha aqui na internet e eu tô tendo que fazer tudo com um braço só, tá bem difícil aqui a situação. tá bom, tranquilo. Beleza, tamo junto, é isso aí. Revista. Já com o custo um pouco mais alto, comparando com o jornal, é produzida em gráficas offset, então em gráficas que normalmente demoram um pouco mais de imprimir, tá, gente? Com um tipo de papel e impressão normalmente melhores, tá? Então, papel, exemplo, às vezes é o coucher, às vezes é o canson, às vezes é um papel com uma qualidade um pouquinho melhor. E normalmente quatro cores, tá? A revista normalmente é bem colorida, né? Tem infográficos, desenhos, fotos e tal, muito mais visual do que o jornal. O jornal muitas vezes mais textual. Normalmente encadernada, com grampo e acabamento em formato de canoa. Mas também pode ter, por exemplo, revistas em formato lombada quadrada e assim por diante. Organizada por artigos e matérias, com muitas fotos e imagens coloridas. Tem normalmente um perfil de temas voltados a determinado assunto e um determinado público. Exemplo, revista científica, revista de política, revista de fofocas, dentre outras. Diferente do jornal que tem quase todos os temas, a revista às vezes é uma revista para um tema, né? Periodicidade normalmente quinzenal ou mensal, em assuntos que não são tão diários, né? Papelaria. Dentre das mídias impressas, a papelaria é a mais conhecida, é a mais popular, né? Chamam normalmente de papelaria materiais promocionais impressos em pequenas tiragens e formatos. Por exemplo, panfletos são impressos normalmente feitos em papel, mais simples e impressão mais baixa, ou mais barata. Folders são flyers com papéis e acabamentos um pouco especiais, com faca, dobra e assim por diante. Papel diferente também. Muito utilizados com dobra, grampo, faca e formatos de cores diferenciadas, tá? Às vezes tem um panfleto, é aquele papel mais simplesinho, tipo um sulfite, tem uma cor ou duas cores. Já um folder já tem dobra, já é um papel canson, papel supremo, né? Cartazes são meios impressos em tamanhos maiores, normalmente colados em paredes. Muito utilizado nas grandes guerras e hoje bastante utilizado para festivais, festas, eventos, teatro e cinema. Então, por exemplo, quando a gente vai no cinema, tem aqueles cartazes grandões, assim, do que é o filme, ou qual o filme está passando, né? Origem do flyer. Então, o flyer, ele era muito utilizado na Primeira Guerra Mundial para passar as mensagens de um pelotão para outro no meio da guerra. Então, ele é flyer porque eram papéis bem simples e finos, pequenos, que normalmente caíam voando do avião, tá? Daí por isso que surgiu o nome flyer, voador, tá? Já na Segunda Guerra Mundial, isso popularizou o cinema e após a Segunda Guerra Mundial, popularizou a televisão, tá, gente? E se a gente pensar numa sequência, nos últimos 20, 30 anos, popularizou a internet, tá? Outdoor.
Outdoor pode ser, por exemplo, em alguns países, o bus door, que é aquele outdoor atrás do ônibus. Pode ser o backlight, que é aquele outdoor que tem luz atrás, do lado da BR, por exemplo. Pode ser um front light, que é aquele outdoor que tem luz na frente, normalmente do lado da BR. Ou a gente chama só de outdoor. Aqui no Brasil, outdoor é chamado aquela placa de 9 por 3 metros que fica normalmente do lado da BR. Tá? Essa placa, ou cada prefeitura tem um órgão que regulariza a comunicação visual do espaço público, tá, gente? E no Brasil existe uma central chamada Central do Outdoor, que é quem fiscaliza e organiza isso. Então, cada prefeitura, cada município tem suas leis e o que pode e o que não pode colocar na rua, tá? Então, a gente vê, por exemplo, cidades que são mais poluídas, cidades que têm menor poluição visual. Então, isso é de acordo com cada cidade. Aqui eu trouxe um exemplo de um outro país, que é um outdoor gigantesco, provavelmente perto de algum estádio, né? E tem aqui um cara gigante. Se a gente olhar pelo tamanho do carro, a gente tem uma ideia do tamanho da placa, né? Histórias em quadrinhos. As histórias em quadrinhos são um meio impresso formado principalmente por imagens, como a revista, tá? Que a gente viu antes, e não por textos. Então tem muito mais, exemplo, desenhos e fotos do que textos. A narrativa é visual e textual, onde o leitor vê a arte sequencial nos quadros, ou a gente chama de quadrinhos. Inicialmente surgiram nos jornais, como tirinhas e sátiras, depois como fanzines, que eram fascículos que vinham no meio do jornal, como se fosse uma página, assim, em papel e impressão mais simples. Com o tempo, foram ficando coloridos em papel especial. Hoje, a gente já tem histórias em quadrinhos em graphic novel, então material de livro, assim, então eles já são consagrados como literatura, até já ganharam vários prêmios de literatura no mundo. As histórias em quadrinhos, elas ganharam respeito maior, não sendo apenas em jornais, revistas, mas hoje também já tem na internet, livros, e também hoje a gente tem várias adaptações de filmes, séries, de histórias em quadrinhos. Ela é mais famosa que no passado. No Brasil, as histórias em quadrinhos se popularizaram na década de 70. Nos Estados Unidos, foi 70 e 80, e no Brasil até a década de 90. E o uso da internet foi da época de 90 e 2000, tá? Eu trouxe aqui dois cases que são bem legais. Um é de múltiplas mídias e o outro é de transmídia. Eu vou explicar o que é isso para vocês. O primeiro é o case da Maurício de Souza Produções. Tá? Então, no Brasil, um caso bem famoso. A Maurício de Souza, ela é um projeto transmídia e também múltiplas mídias. Vou explicar qual é a diferença. Ela tem múltiplas mídias, por quê? Porque, por exemplo, a história em quadrinho foi a primeira mais famosa. A primeira mídia que a Turma da Mônica teve, da Maurício de Souza, foi no jornal, como tirinhas. Depois viraram histórias em quadrinhos e depois passaram a ter produtos como o J. Leão da Sica, personagem mascote, né, com merchandising. Exemplo, tem a maçã da Mônica, a da Magali, tem mais de 50 produtos da Turma da Mônica. E daí hoje a gente tem, por exemplo, mochila, temos a história da Turma da Mônica Jovem, já tem a Turma da Mônica Adulto, que é o MSP 50, né? E hoje, por causa da editora Panini, a Turma da Mônica está em mais de 200 países no mundo. Então a gente tem, não só aqui no Brasil, mas também na Europa, na Ásia, nas Américas, em todo o mundo tem a Turma da Mônica. Então é um dos grandes cases de transmídia brasileiro para o mundo, tá? E quando a gente fala de transmídia e múltiplas mídias é quando tem apenas o personagem ou tem apenas alguma menção, tipo merchandising, tá? Então tem mais de 50 mídias com a Turma da Mônica. E o que é transmídia? Transmídia, vou dar um outro exemplo aqui, que é um case catarinense, é quando você tem uma parte da história, por exemplo, numa história em quadrinho, aqui eu trouxe o case do Chicolã, que é o do Menino Caranguejo, que fica em Joinville, em Santa Catarina, e uma parte da história sai do quadrinho e vai para o teatro. Então, é uma complementação da história. E daí, depois do teatro, tem jogos e animações na internet, que complementam a história. Então, é muito comum a gente perceber transmídia, por exemplo, no Star Wars. Tem uma história que é num desenho, tem uma história que é num jogo, tem uma história que, por exemplo, é num filme, numa série, tá?
Animatrix. Animatrix é um desenho animado do Matrix. Tem uma outra parte da história, que é o filme do Matrix, e tem o jogo do Matrix. Então, transmídia é quando são histórias diferentes que se complementam, tá? Esse case aqui é bem legal, para quem não conhece, é um case regional, né? Então, o personagem é o menino caranguejo, ele tem como se fosse um poder, que ele fica com poder sobrenatural e ele vira um caranguejo, tá? E a partir disso ele cuida dos mangues ali da região do Vale do Itajaí, em Joinville. Então, esse é um case famoso.